Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais uma tenda empreendedora. Aguardando aí o pessoal se logar. Pessoal se conectar aí. Boa noite, Demétrio. Boa noite, Dona Ediva. Boa noite, Márcio. Márcio já está aqui conectado. Aceitar aqui. E aí, boa noite. Grande Tudo bem? Márcio. Tudo jóia? Ouvindo bem? Tudo ótimo. Ouvindo bem, ouvindo bem. Graças a Deus, coisa boa. Boa noite, gente. Show de bola ver a galera chegando aí, né, Marcelo? Prazer estar aqui com vocês, né? Vamos bater esse papo aqui hoje. Fiquei à disposição, deixa a turma chegar, né? Eu que agradeço ter aceitado o convite, Márcio, para partilhar conosco aí sua experiência, ajudar a turma que está iniciando aí, querendo empreender, querendo entender como funciona. E Show. nada melhor do que batendo um papo aí, conversando com pessoas que já trilharam já um caminho aí de sucesso, um caminho de empreendedorismo, né? Esse caminho Maravilha. que, com certeza, quando você começou aí há 15, 20 anos atrás, era muito mais desafiador do que hoje. Na verdade, cada época, né, tem os seus desafios, né? Obrigado aí pelas palavras, professor Bezerra. Tudo bom, professor Bezerra? Aí que você está? Vai ser a turma que está chegando aí. Realmente, empreender é uma coisa é quase um chamamento, né? Assim, é uma coisa que você tem que estar disposto a largar uma série de coisas em prol de outras que você quer construir, né? Então, assim, acho que vai ser bacana ter esse momento aqui de contar um pouco o que é que eu já fiz, essa história, e, na verdade, entre erros e acertos, né? Dentro do tempo que a gente consiga ter aqui para compartilhar, passar alguma coisa para a turma que está aí nessa luta, né? À disposição aqui, deixa você quer, na hora que você quiser, a gente pode conversar, deixa você espera um pouquinho chegar mais pessoas, não sei como é que é a tua dinâmica aqui, Marcelo. Tu tá aqui toda segunda-feira, tá fazendo essa live com a turma sobre Isso, toda empreendedorismo. segunda-feira a gente está trazendo um convidado, dentro do nosso ciclo de conhecidos, nossos amigos. A gente está Bacana, convidando a turma, já bacana. passaram aqui outros empresários também, consultores, sempre naquela Show. ideia. O objetivo da tenda é contribuir, com esse ecossistema de inovação, esse ecossistema de empreendedorismo. Eu Massa demais. sempre, eu estou há algum tempo, na minha área é TI, mas eu estou há algum tempo já dentro das disciplinas que eu ministro, também gestão empreendedoras, e sempre achei o tempo de sala de aula muito pouco, É para se pouco? Não dá falar não. de. E aí, pensando nessa, em como expandir mais esse bate-papo, levar o conhecimento para a turma. E aí, aproveitamos esse momento de live, né? Tudo é live Show. agora. É verdade, é verdade. Você acaba tendo aí uma possibilidade, tem um lado ruim, né? Que é a ausência de contato, né? Mas tem um lado bom que aí você consegue participar de várias coisas assim ao mesmo tempo. Então, no mesmo dia a gente consegue estar nessa live, consegue fazer reuniões com clientes que estão em Recife, em Natal, em Fortaleza, que de outros formatos. Pegar um avião, né, e para lá e tal. Então você demorava um pouquinho mais. Boa noite aí, a Luísa também dando boa noite aqui, agradecendo a participação. Bom, como você falou, viu, Marcelo, assim, na verdade, a atividade empreendedora é uma coisa assim interessante. A primeira empresa que eu abri faz bastante tempo. Logo que eu me for ali, perto de me formar, ali, 92 para 93, abri uma primeira empresa totalmente sem orientação, sem estudo, né, com 20 e poucos anos, né, e ali sim, realmente era um momento bem difícil, né, e eu aprendi muito, não deu muito certo, eu ainda consegui alguns contratos, na época trabalhava na parte de DBA, né, administração de banco de dados, e que eu cheguei a ter uma equipezinha, mas era muito sem uma organização, né, mas acho que foi importante ter tentado, não ter dado certo, depois ter trilhado um caminho no mercado,
né? Trabalhei em empresas como a IBM aqui no Brasil, trabalhei em São Paulo, depois eu trabalhei em bancos, depois fui para Portugal, passei 7 anos em Portugal, na diretoria de uma empresa portuguesa, né? E depois tive a oportunidade de entrar de sócio na Ivia, né? Em um momento assim já mais maduro, né? Assim, embora com 30 e poucos anos também ainda, né? 34 anos, mas já totalmente diferente de você com 20 e poucos, né? Então, assim, tem sido uma experiência essa da Ivia, de estar na Ivia é muito interessante, né? Estar na Ivia é muito interessante. Eu entrei no terceiro ciclo da Ivia, né? Ah, era isso que eu ia perguntar, se você tem participado da fundação ou já Não. existia. Como é que é interessante a Ivia, né? A Ivia, como é que ela aconteceu? A Ivia tem 24 anos já de atividade. Ela teve um primeiro ciclo. Ela nasceu de uma empresa que é sócios fundadores, né? O Ed e o Alexandre também trabalharam na IBM, saíram e montaram uma empresa vocacionada para ser parceira da IBM de produtos e serviços, que era a Skill. Dali para frente, eles decidiram que havia um mercado muito interessante, né? Maior na área de serviços, principalmente na área de links de internet. Havia um segmento que não havia ninguém olhando a internet de forma comercial no Brasil naquele momento. Então eles abrem a Infovia, né? Onde eram eles dois e outro conjunto de sócios desse primeiro ciclo. E acho interessante isso logo, a primeira dica para quem está aqui que quer pensar sobre empreender, né? Uma empresa pivota ao longo dela várias vezes ao longo da vida, né? Então, assim, a gente fala muito em pivotar nos cursos, né? Diz assim, isso acontece, é só na hora da real. Não, na verdade, você vai, assim, começa com uma ideia e vai em frente, né? Ou seja, a Ivia nasce como uma empresa vocacionada naquele momento, da Infovia, da versão 1, como empresa vocacionada na parte de links, internet, da parte... Algumas pessoas mais, assim, da minha geração, que você é um cara mais novo, bem mais novo do que eu, né? Tiveram e-mails @via, que era o e-mail que a Infovia vendia, né? Comercializava e-mails, vendia links. E meus sócios viram que esse negócio ia ser, na hora que entrasse as grandes corporações, né? Meu amigo Fábio, tudo bem, Fábio? Entrou a Luciana também, entrou a Karine, bom ver vocês aqui. Eles viram que esse mercado ia ser dominado por grandes empresas, pelo UOL, por outras empresas que iriam fornecer links de uma maneira muito mais ampla, né? E o que eles fizeram? Venderam um provedor de internet e os produtos que eles tinham desenvolvido para gerenciar esse provedor, né, uma ferramenta para conexão de plataformas antigas com plataformas novas, de mainframes com sistemas novos, né, de monitoramento de rede, eles empacotaram isso daí e venderam, passaram a ser uma empresa de software house, uma software house. E aí tinha um gestor de conteúdo que vendeu para uma série de contratos. Aqui, Mariana, tudo jóia, e a filhota. Venderam para uma série de contratos, venderam para uma série de clientes, produtos montados nasceram daí. Então, foi o segundo ciclo. Primeiro ciclo, provedor de links, segundo ciclo, software house. E aí, nessa ideia da software house, eles pensaram assim, poxa, por que a gente não vai exportar os nossos softwares, que são softwares bons, né? E aí, eu tinha conhecido eles na IBM, a gente tinha uma relação de parceria também, quando eu estive no banco, que a gente trabalhou, eu trabalhei como DBA. Eles disseram assim, cara, o Márcio está em Portugal, ou seja, a gente se conheceu na IBM, depois a vida, né, deu as nossas voltas, né? Cada um para o seu caminho, né? E aí a gente fez uma parceria na empresa que eu era diretor de operações na Noesis, uma empresa portuguesa, e aí a gente levou os produtos para lá, etc. E começou também a ter uma questão pessoal minha, 7 anos fora, de voltar para o Brasil. Eu disse assim, cara, vamos entrar de sócio com a gente. E aí nasce o terceiro ciclo da Ivia, que é uma Ivia prestadora de serviço, ou seja, uma empresa full service, ou seja, ela vai abandonando de 2005 para cá os produtos prontos, a software house, passa a crescer em processo de software, em CMMI, em ISO, na parte de CMMI de serviços, CMMI de desenvolvimento, e ela passa a se posicionar como uma empresa full service, que é esse ciclo que a gente está agora. Ou seja, 2005 para cá, a gente entrou num ciclo de deixar de ter software nosso para fazer software para os clientes da gente. E aí a gente tem um crescimento, né? E aí abriu Natal, abriu Recife, já há 11 anos Great Place to Work Brasil, né? Great Place to Work América Latina, ano passado, as melhores empresas para trabalhar na América Latina, no Brasil em TI, no Brasil geral, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte.
e já há 10 anos, 10 anos PME é das empresas que mais crescem. Então, assim, a gente entrou num outro eixo, e esse é o ciclo que a gente tem estado, né, uma empresa de serviço. Então, a primeira dica assim, para a turma, você tem que estar antenado se o mercado que você está, qual é a tendência dele, não hoje, né? Não é hoje. A não ser que a empresa tenha muitos problemas, né? Hoje, em geral, ela está bem, mas você tem que pensar o seguinte, cara, daqui a 5 anos, onde é que você vai estar? Né? Que mercado é esse que você está? Ele vai ser contaminado, ele vai ter uma luta muito grande, né? O doutor Claudemir acabou de passar aí, passou Eliano, legal. Então, assim, sejam bem-vindos. Então, assim, Marcelo, o Joia, Marcelão, lá de Natal. Então, assim, mas esse é um empreendedor também, ele sabe as agruras, né? Então, assim, a gente A turma boa aí. A turma boa. Então, a gente tem uma questão que o empreendedor, ele às vezes nasce com uma ideia e ele tem muita dúvida em que momento se essa ideia é boa, em que momento que ele deve largar. Cara, na hora que você começa a arriscar, perder diferencial, é um momento importante de você repensar, né, o seu posicionamento, e aí você pivota, né? Você vai para uma outra coisa, tentando aproveitar aquilo que você já fez, né? Porque é justamente você pegar, o que foi que a gente já fez? A gente tem uma estrutura de software, então vamos ser uma software house, tem um mercado, tem um nicho, mapeia esse nicho, tem um diferencial, vai a ele. Poxa, nós agora temos uma puta equipe, nós temos uma galera muito boa, temos um mercado, as pessoas nos reconhecem, precisamos crescer. O que é que a gente faz? Fomos uma empresa de serviço. Trazemos aquela bagagem, mas mudamos a orientação de onde a gente vai. E isso tem que ser muito claro. Mas vocês não têm mais nenhum software? Não. Não vende mais software? Não vende. Porque senão você começa a ser uma empresa que quer ser de tudo, né? E aí você tem problemas. Então, assim, essa é a história da Envia. Eu sou um sócio desse terceiro ciclo, né? Que já vim com essa bagagem de serviços, de projetos, de fábrica de software. Foi por isso que a gente está nessa caminhada daí, né, da Envia, né? Bacana, Márcio. Márcio, a gente sabe que a Envia é um caso de sucesso, né? Eu acompanho já há muito tempo seu trabalho, né? Esse crescimento da Envia. E você, como diretor na área de pessoas também, né? Isso. Pessoas e operações. Qual é para você, qual é a importância de pessoas dentro desse processo para gerar resultado, para gerar produtos e projetos de qualidade, produtos vocês não fazem mais. Uhum. Fazemos produtos para os clientes, os produtos só não são mais nossos, né? Os produtos são deles, né? Toda a propriedade intelectual fica para eles, né? Mas, sim, entendi, desculpa te cortar, só para fazer assim, a parte aí. A importância das pessoas. Cara, é o seguinte, no meu modelo de pensar, que é muito o modelo da Envia, é um modelo muito claro, né? Ou seja, as pessoas falam muito assim, uma boa empresa tem que ter o cliente em primeiro lugar, né? Uma boa empresa tem as pessoas como seu ativo mais importante. Tem essas frases que são meio clichê, né? Mas na Envia a gente pensa o seguinte, para o cliente estar em primeiro lugar, o time tem que estar em primeiro lugar. Porque é uma questão meio lógica, né? Como é que você vai trabalhar bem, atender bem alguém? Como é que você vai fazer bem o seu serviço num lugar que você não se identifica, né? Num lugar que você não está bem? E aí vem aquela questão, assim, eu vejo muitas empresas assim, poxa, eu invisto tanto em inovação, eu invisto tanto em ambiente, tem uns sofás massa, comprei uns totó, botei uns pebolim, botei uma guitarra lá, né? E o pessoal, aí começa a falar mal, né? Eu disse, cara, tu conhece o nome das suas pessoas, o nome delas, tu sabe o que elas fazem? Como é que tu trata as pessoas? Elas têm acesso a você? Não, claro que não, pô, sou diretor. Aí você começa a ver que o discurso destoa da prática, né? O que uma pessoa quer numa empresa, ela quer ser reconhecida como indivíduo, como a gente quer, né? Ou seja, eu quero estar num lugar que eu tenho um alinhamento de ideias e de valores, tá? E onde eu tenho reconhecimento como indivíduo. E que se eu levantar a mão para trabalhar com algum problema, tem alguém que vai me socorrer, né? Tem alguém que vai tirar esse impedimento. Então, na Envia, isso é tão relacionado que a minha diretoria é de operações e pessoas. Ou seja, a gente entende que o delivery está totalmente associado a você ter uma galera que está entendendo
que está bem amparada, né? Então a gente tem um processo de liderança servidora que é muito crítico, ou seja, qual é o meu papel? Meu papel é desaparecer, digamos assim. Um bom gestor, um bom diretor, eu tenho que estar aqui no back-office, fazendo tudo para tirar os problemas dos meus gestores, fazendo tudo possível para que eles tirem o trabalho, os impedimentos da equipe que está no campo. Ou seja, eu acho às vezes engraçado que chega um grande gestor e diz assim, eu implementei um sistema de biometria lançando um sistema tal. Você? Quem fez foi seu time, pô. Né? Então, é óbvio que eu não posso dizer que sem um empreendedor, sem um gestor, a coisa aconteceria. Claro que não. Mas a gente entende que o meu papel é fazer com que não haja impedimentos para que essas pessoas, as nossas pessoas, tenham a melhor possibilidade de trabalhar da melhor maneira. E para isso, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ter acesso, ela precisa não ter nenhuma vergonha de falar com o gerente imediato, o gerente do gerente, o diretor, seja lá quem for. Então, a cultura da IVIA é uma cultura de plena disponibilidade. É uma cultura em que os gestores estão disponíveis para as pessoas serem o centro. Né? Depois a gente faz isso há 15 anos, né? E a gente vai entendendo que agora tem uns nomes, né? É uma people-centric company, né? É uma empresa centralizada nas pessoas. Né? Então, o que a gente faz é exatamente isso daí. É um trabalho em que essas pessoas... Ô, Júlio, tudo bem? É um trabalho em que as pessoas estando, se reconhecendo naquele local, naquela empresa, ela trabalha bem, ela contribui. Cara, tu chega numa empresa que o cara está sendo maltratado, certo? Primeiro, ele vai lhe atender mal, isso é o básico. Tá? Segundo, se ele vê alguma coisa para melhorar, tu acha que ele vai falar? Se ele ver alguma ideia, se ele precisar, ele vai falar. Então, assim, eu falo nas minhas palestras, várias que eu tenho feito nesses últimos 10 anos aqui no Ceará, e Pernambuco e Natal também, que se você não trata bem as pessoas porque é para ser o certo a fazer, a primeira questão lógica, eu tenho certeza que a sua mãe ensinou isso para você, seu avô, é o básico, né? É o básico. Se você não faz isso por lógica, devia fazer pelo menos por inteligência, né? Então, assim, é muito triste, né, quando a gente, às vezes, discute o básico, né, de reconhecimento, né? Eu já vi pessoas que entram na IVIA, colegas empresários, ou outros visitantes, e, poxa, eles têm um ambiente tão legal, não tem nenhuma tua sala, tua mesa não tem nenhuma separação, poxa, tem umas cadeiras legais, assim, os comentários que você vê, tipo assim, a cultura é pro gestor tudo, né, pro dono tudo, né, e pro time nada, né? Então, para nós, é o seguinte, as pessoas são o eixo principal. Tá? Sem elas, você não consegue inovar. Sem elas, você não consegue entender se você está indo para o canto certo ou errado. Os grandes sucessos da IVIA crescer, esses anos todos, é porque eu não tenho uma estrutura comercial. Eu não tenho uma estrutura apenas. Eu não tenho uma estrutura de RH apenas. Eu tenho hoje 750 pessoas que eu tenho certeza que cuidam umas das outras, cuidam dos novatos que chegam, veem uma oportunidade comercial e estão ligados conosco, ajudam junto ao cliente se precisar, porque todo mundo se sente dentro de um cenário maior onde ele é parte. Então, acho que isso aí digamos assim, claro que se envolve um conjunto de ações estruturadas, Sim. de processos, né? Mas, assim, você sair da falácia, né? Eu vejo muita empresa que é cheia de plaquinha, né? Missão, visão, pessoas importam e tal, né? Aí o cara diz assim, rapaz, eu estou precisando falar com o fulano de tal. O cara diz assim, agende uma reunião aí, né, com minha secretária, né? Aí o discurso, a prática já dá um engodo, né? Já dá uma quebrada, né? Então é isso, eu acho que para nós é isso aí. E óbvio, vê demais, Marcelo. O pessoal diz assim, mas se for uma empresa enorme, eu disse, cara, eu vejo empáfia aqui nas empresas, nego junta 2 amigos, chama mais 2 pessoas, o cara, um dos 4 vai colocar um cartão presidente e já não fala direito com os outros 3. A empáfia não tem a ver com o tamanho da empresa, não. Tem a ver com a pessoa achar que o cargo permite a ela essa distância. É uma puta burrice. É uma puta burrice. Porque, na verdade, a gente não é gestor, a gente não é gerente, a gente está, né? A gente é gente, está aqui para trabalhar da melhor maneira possível, construir uma coisa bacana. E é isso que a gente faz na IVIA. Todo mundo junto, tentando fazer o melhor. É isso que a gente tem feito. Tem dado certo. Às vezes é uma ideia meio louca. Agora a gente já tem alguns estudos sobre o que a gente faz, mas tem dado certo. Bacana. E como é que vocês conseguem
Como é que vocês conseguem levar essa cultura? A gente sabe que a Envia está dentro, né, dos seus clientes, na maioria dos seus projetos. Como é que Pois você é. consegue levar essa cultura Envia à distância? Essa Que é a pergunta segredo é esse? a pergunta de US$ 1 milhão, né? Eu tenho clientes nossos que chegam para a gente e dizem assim, rapaz, me explica uma coisa. Como é que o teu funcionário, que vem todo dia para a minha empresa, está mais conectado com a Envia do que o meu funcionário, que vem todo dia para a empresa dele e não tem a conexão com essa empresa? Como é essa mágica, né? Cara, eu acho que tem a ver muito com esse sentimento de pertença, essa questão de disponibilidade. Não é estar no mesmo prédio que faz você se sentir pertencendo a algo, né? Então, se você sente que está lá num cliente nosso, mas ele sente que ele pode me mandar um WhatsApp para mim ou para o gerente dele em qualquer momento, acho que quando ele sente que ele sabe que a Envia está com ele, aí tem um conjunto enorme de ações também que a gente faz, né? Ações de integração, ações de periódicos, de estar com as pessoas todas, né? Desde as boas-vindas, um novato que entra na Envia, eu recebo esse novato, cuido dessa chegada dele, né? A gente junto tem uma turma toda, tem uma preocupação enorme numa estrutura de RH distribuído que a gente faz, Marcelo, onde todos os gerentes, todos os supervisores, todos os gestores têm a cultura da Envia para que possa dar esse suporte lá à pessoa, né? Ou seja, o gerente de projeto da gente não é só o cara de cobrar milestone, né, que é o que a gente aprende na disciplina de projeto, né? Ele tem que entender do universo das pessoas, né? Então tem um conjunto de coisas de maneira que a gente não faz o que a maioria das empresas fazem. Coloca o cara no cliente e esquece ele, né? Que eu acho que essa aí é a morte do artista, né? Como é que isso acontece? Aí já vem uma dica para os empreendedores de plantão que estão aí, né? A gente pergunta como é que você lança um bom produto no mercado, né? Em geral, você vai estudar e alguém que vai dizer que é o Product Market Fit, né? É você ter um produto que está no mercado, que tem sentido no mercado, que tem demanda. E, em geral, esse produto é fruto ou de muito estudo ou de uma dor, né? Ou de uma dor. Se você for na literatura, você que é professor de empreendedorismo, você vai dizer que a dor é o grande pai dos bons produtos. Eu fui DBA alocado muitos anos, né? Eu fui DBA alocado por empresas, né, clientes, e sabia exatamente o que eu não queria fazer, porque quando eu estive do outro lado, eu sei todas as dores de alguém que está alocado num cliente, né? Então eu pensava assim, porra, quando eu tiver uma empresa disso aqui, eu sei exatamente o que não fazer e sei o que é que eu preciso fazer para dar conforto para essa pessoa que está do outro lado. A dor ela é muito importante para o empreendedor, porque ela ensina, né? Eu trabalhei em empresa que o único papel do cara era me ligar no final do mês e eu dar uma nota fiscal, né? Porque era até PJ uma época. E não tinha nada. Eu podia passar 3 anos lá, 4 anos, e não acontecia nada, né? Ninguém me via, né? Então, assim, eles, porra, esse negócio é meio esquisito, né? Mas isso, infelizmente, é muito comum em quem trabalha com projetos para clientes. Então, a gente disse assim, porra, quando eu tiver uma empresa minha, um dia eu tiver uma empresa nessa área, eu sei o que ela não vai fazer. Não sei o que ela vai fazer, a gente vai descobrir. O que ela não vai fazer, eu já sei, é largar as pessoas. Então, a gente criou toda uma dinâmica, né, de manutenção de DNA, de presença e de pertencimento. Onde a pessoa se sente, o fato dela estar no escritório da Envia, ou dela estar alocada no cliente, não muda o desenho, né? Dela ter esse acompanhamento. Claro que é muito mais difícil, né? A gente tem cliente que você não pode ver nem o e-mail, ainda tem dessas coisas, né? Tem cliente que tem dificuldade. Então, a gente tem uma estrutura de gestores que tem a obrigação de estar presente no cliente, né? Para assegurar essa aproximação, né? Então, assim, é um trabalho, mas é legal, porque a gente ganhou esse reconhecimento, né? E não tem jeito, no nosso mercado, Marcelo, como eu trabalho, a Envia trabalha com grandes contas, tirando esse momento de pandemia, né, que tudo aquilo que dizia que a gente não podia fazer remoto, pôde, né? Mas, Tá fazendo. no instante, a transformação digital aconteceu, né? Mas, via de regra, a gente trabalha com grandes contas em que, mesmo projetos, mesmo coisas que são por entregáveis, é muito difícil de fazer remoto, né? Questão de segurança, de compliance, de confidencialidade, então a gente acaba tendo que trabalhar dentro do cliente. Então é um exercício enorme, né? De desdobramento, né? Darlan, de desdobramento, de você conseguir estar presente mesmo
quase que onipresente, né? Você conseguir com que essa marca, né? Com que essa galera esteja junto das pessoas, né? É um exercício grande, né? Mas assim, tem dado certo, né? Tem dado certo. Mais ou Eu menos acho que isso aí. vocês, acho não, tenho certeza que vocês encontraram a forma certa, né? Porque esse sentimento de pertença da Envia é muito forte. Eu conheço alguns, né? Tem alguns que já trabalharam comigo, que hoje estão na Envia, a Luiz Júnior está aí, tem outros Uhum. também. Essa pertença Envia é muito forte. A gente vê É isso isso. no dia a Isso. dia, é muito O bacana comentário aqui mesmo. do Júlio, aproveitando para ler os comentários, né? O Júlio está comentando, o trabalho tem um objetivo no sentido de entender a razão por quê. Isso é uma coisa que é assim, muita gente pergunta, mas por que que tu recebe os novatos, né? A gente fez agora, mês passado, a gente fez uma live com os novatos, né? Eu disse, cara, se o cara não entender, a primeira pessoa, por que que ele está aqui, né? Assim, qual é o objetivo dele, o que é que vai fazer ele crescer aqui, né? Assim, o que é que a gente espera dele? Assim, é muito complicado a pessoa entrar, né? E você já tem uma dificuldade, você trabalha para um cliente, você já tem uma dificuldade, que você pode estar remoto, já tem uma dificuldade, então você já tem tanta dificuldade, né? O que acontece em muitas empresas quando elas têm essas dificuldades, todas, Marcelo, é tipo assim, cara, vai ser tão difícil que não vale a pena não. É um engano, né? Assim, tem a dificuldade da logística de como fazer, mas o ganho é muito bom. Porque também tem outra questão, né? Não é só essa questão de eu ter 700 pessoas conectadas com a Envia. Tem uma questão de troca. É muito bom você trabalhar com pessoas e você recebendo essa troca. Recebendo calor, recebendo a sugestão, recebendo dizer assim, olha, vocês não estão fazendo a coisa assim, vamos pensar assim que fica melhor. Então isso tem muito valor, tá? A gente está agora caminhando para o quarto ciclo, você deve ter visto aí a notícia, né? Sim, sim. E está todo mundo adrenalizado, né? Justamente pelo sentimento de que a gente jamais estaria entrando nisso se não fosse por uma coisa boa para todo mundo, né? Então, assim, é um sentimento muito forte também de confiança, né? A gente tem um evento que é o anual, que é o Viva e Via, que é um evento que é a nossa convenção, né? Diferentemente de outras empresas que fazem convenção só com comercial, é uma convenção com todo mundo, né? E esse ano o tema foi ano passado, que esse ano não teve por causa da pandemia, né? Ano passado foi justamente a confiança. A gente foi discutindo exatamente essa importância da confiança num ambiente como o nosso. Você está no cliente, você trabalha numa empresa de serviço, então assim, a gente está justamente nessa discussão. A gente é empresa de serviço, tem gente fazendo 20 anos de via, cara. É muito tempo, tem gente que está mais tempo do que eu na empresa. 20, 14, 16, então assim, é muito bacana, muito bacana. É isso. Muito bom, Márcio. Pessoal, vocês que estão aí participando conosco, né? Obrigado aí pela participação, tem uma turma boa aí. Quem quiser fazer pergunta para Márcio aí, aproveite. A gente está aí, a gente tá à Esse é o disposição, gente. momento. O que eu acho interessante, assim, um empreendedor, não sei se tem aqui pessoas que estão querendo empreender, né? E é muito comum, né? As pessoas às vezes querem assim, umas respostas, né? Assim, muito direto, né? É importante estudar, é importante se preparar e é importante fazer a coisa organizada. Tem uma coisa que eu acho assim da máxima importância, né? Que foi completamente diferente. A primeira vez que eu tive uma empresa, tudo bem, Janine? Empresa, essa primeira versão com 19 anos ali, 20 anos, né? E já depois a próxima. É você ter uma organização de estrutura, uma organização financeira. Já vi muitas empresas aqui no Ceará de grandes ideias falirem, né? De grandes produtos. Uma questão trivial. O cara mistura as finanças dele pessoais com finanças da empresa. Por exemplo, isso na Envia sempre foi muito claro. Ou seja, eu tenho o meu salário. Todos os diretores têm o seu salário. Nós não misturamos, né, o que é o Márcio CPF do que é o sócio, né, do que é a diretoria. Então, assim, tudo isso é separado. Então, eu vejo muita empresa que, assim, está dando resultado, o cara gere como uma mercearia, né? Então, assim, poxa, tem aqui, sobrou 50 mil reais aqui no caixa, poxa, eu estou doido para trocar um carro, pá, ele vai lá e tira. E, assim, isso ao longo dos anos é a morte do artista, tá? Porque, assim, você tem que ter um fluxo, a empresa tem que ter quem tem que ser saudável financeiramente é a empresa, né? Ela sendo saudável financeiramente, ela vai pagar o salário de todo mundo
o seu, inclusive, e se ela der resultado no final do ano, você vai ter uma distribuição. Então, assim, isso parece uma coisa muito trivial, mas, gente, é extremamente comum aqui. As empresas que eu conheço, essa grande confusão de organização financeira. Né? As empresas, doutor Luiz Eduardo Menezes, a gente tem uma grande misturada. Eu vejo empresas com essa dificuldade enorme de misturar o que é a finança pessoal do que é a finança da empresa. Né? Outra, essa questão que até o professor falou aí, que a gente já comentou aqui um pouquinho, essa questão da gestão de pessoas é fundamental, tá? Sem ela você não consegue atingir o resultado, mas às vezes isso aí pode vir um pouco mais à frente, que no começo tem pouca gente trabalhando, né, ali na estrutura, né? A outra, assim, eu vejo muitas pessoas perguntando, né, pessoas perguntam sobre a ideia, né? Porra, eu tenho uma ideia, o que é que eu faço com a minha ideia? Meu filho, conte a ideia, né? Muitas pessoas têm muita preocupação se conta ou não conta a ideia, né? Se você não contar a ideia, como é que você vai saber se a ideia é boa? Né? Então você tem que encontrar alguém de confiança, alguém que você consiga trocar uma ideia sobre a ideia, né? Para que você consiga ter uma validação. A ideia boa não é a ideia 100% original. Né? Se fosse por isso, o WhatsApp nem tinha sido lançado, nem o Facebook, ninguém foi o primeiro. A ideia boa é aquela que tem um diferencial, que atinge uma dor no mercado que você consegue mapear. Né? Se você não tiver essa dor mapeada, você faz um software lindo, belíssimo, e depois vai ter que convencer as pessoas a comprar aquilo que você achou lindo como um grande filho seu. Marcelo tem uma pergunta: como é que uma pequena empresa de software pequena se torna competitiva para grandes projetos? Como concorrer com os grandes? Marcelo, outra pergunta de $1 milhão aí, né, Marcelo? Vem, Silvio Mauro. Essa né? É boa. Né? Olha, o que eu vou lhe falar é o seguinte: a gente não saltou de 30 pessoas para 750 pessoas num dia só. Né? Foi necessário a gente sair de um patamar para um patamar seguinte, aí investe para conseguir chegar no patamar 3 aqui. Aí ganha um projeto do patamar 3. Investe para chegar no patamar 4. E aí vai para frente. Isso porque estou falando de realidade brasileira. O que é a realidade brasileira? As empresas rodam com o dinheiro dos donos, né? Com o dinheiro do que ela produz, que você tem esse dinheiro, e ela, a partir daí ela vai crescer. Então é muito arriscado, né? Você imagina que você tem uma empresa, não sei, Marcelo, que tamanho está a tua empresa, mas vamos dizer que a tua empresa seja uma empresa de R$2 milhões, né? De faturamento por ano, estou chutando aqui, não sei. E aí aparece um contrato de R$30 milhões, né? Quando a gente está nos Estados Unidos com capital de risco com a gente, quando a gente tem um sócio investidor, a gente é cheio da coragem, né? De ir dos 2 para os 30 milhões, né? Mas quando a gente pensa que se o cara dos 30 milhões não pagar, né, a gente pode ter algum problema, né? Quando a gente pensa que para eu vender 30 milhões eu teria que ter uma estrutura de suporte, uma estrutura de atendimento, uma estrutura muito mais organizada, talvez faça sentido você não ir desses 30 milhões agora, né? Você ganha outro contrato de 1 milhão, mas pensa com o de 30. Planejamento estratégico da gente em 2006, a gente escreveu que queria ser uma empresa referência de mercado. Eu lembro que as pessoas diziam assim, porra, empresa, dezenas de pessoas ainda, né? Mas, cara, a gente está criando uma empresa que daqui a 15 anos, ou 10, 15 anos, ela vai ser referência. Então a gente tem que pensar grande agora, embora a gente não esteja agindo grande. Porque eu vejo muitas empresas, porque elas trabalham pequeno, elas pensam pequeno. Né? Então pensar grande ou pensar pequeno dá no mesmo problema. O trabalho é igual. Né? Então você pensa grande, se estrutura grande, de maneira que quando chegar uma oportunidade maior, você tem condição de, aos poucos, crescendo. Então você está aqui e diz, poxa, a gente tem que crescer, então vamos investir no CMMI 2. Tem que crescer, mas ganhou o contrato. Na hora que eu ganhei o contrato, eu aprendi. Aí eu disse, agora vou investir no MPS-BR e vou começar a fazer contrato de CFC-Desk também. Vou formar um pessoal em IT. Aí vamos... Então você vai... Foi isso que a gente fez, Marcelo. Se é a regra única, não sei qual... Não posso dizer. Uma empresa de serviços pensa assim, uma empresa de produto tem outra dinâmica, né? Ela tem um dinheiro de marketing, ela tem que ter a conversão, a taxa de conversão tem que ser melhor analisada, né? Mas para nós de serviço, o que a gente imaginou foi o seguinte,
crescimentos paulatinos, né? Mas com investimentos sempre pensando nos ciclos lá da frente, né? Mas Eu acho que sempre nesse pensamento, né? eu acho que Desculpa, tem Marcelo. dois casos aí, né? Duas questões. Esse crescimento gradativo, que é importante, mas principalmente essa cultura, né? Vocês vêm da área de TI, quem é de TI é muito binário, né? Então vai com o pé no chão. Se fosse Isso. outra área aí, né? O cara pensa mais, é mais aventureiro, tem algumas áreas que o pessoal são mais aventureiros, vão mesmo. Mas Mas TI, a gente vai muito nessa linha, né? De modo geral, termina sendo a qualidade. Eu tenho que ver, é mais palpável, eu vou para os números, eu e monto pensar, estratégia. exatamente, você diz assim, cara, a gente diz assim, poxa, a gente está crescendo, para a gente chegar num patamar tal, como é que a gente vai fazer? Eu contrato uma consultoria financeira, vamos adotar os indicadores e tal. Para a gente chegar no patamar tal, a gente tem que ter uma balança de scorecard. Vamos entender isso, vamos pensar sobre isso, o que é que a gente vai fazer. Então, eu acho que assim, o que... Darlan, já volto para a tua pergunta aí, né? Como é que a gente mantém a energia, né? Mas eu acho que, assim, voltando a essa questão, Marcelo, é você se estruturar. Eu vejo assim, o mercado hoje, no nível de competitividade que ele está, usando o cearês, né? Não dá para o cara ser doidinho, não. Tipo assim, não, vamos que vai dar certo. Cara, não vai, porque tem alguém que está fazendo estudando. Tá? Então você tem que ter o feeling, você tem que ter a vibe, tem que ter a emoção, mas você tem que se organizar. Né? Por exemplo, a Envia é uma empresa que trabalha 100% sobre a contabilidade. Né? Para a maioria dos empreendedores, né, falar de contabilidade, o negócio assim, uma obrigação. Cara, contabilidade é um instrumento de gestão incrível. Na Envia, todos os contratos, cada contrato é um centro de resultado contábil. A Envia, tudo está dentro da contabilidade. A contabilidade é um instrumento de gestão. Então, na hora que você vai para isso, você teve que estudar. Estudar como é que a gente faria isso. Né? O nosso delivery, a gente montou um modelo de execução. A questão de processo, montamos um modelo de execução. Então, assim, você não dá para você improvisar. Algumas empresas até se mantêm com o improviso. Né? Eu acho até que vai dando certo. Se for no mercado plenamente ascendente, o mercado azul, né? Talvez até dê. Mas o que a gente entende é que eu tenho que ter uma preparação. Pô, mas você tem uma empresa de 30 pessoas, para que você tem isso? Porque você não vai ser uma empresa de 30 pessoas para sempre. Você tem que pensar, cara, como é que eu vou ser uma empresa de 300 pessoas? Como é que eu vou ser uma empresa de 3.000 pessoas? E aí você vai criando processo, criando ferramental, dentro da leveza que permite, né? Porque também tem gente que associa processo à burocracia, isso é um erro. Então você vai se planejando para esse crescimento. Pergunta do Darlan aqui é como é que a gente mantém nessa crise uma energia incrível que a Envia tem, né? Cara, eu acho que a energia ela é um troço que se retroalimenta, né? Eu estou numa puta vibração, e aí meu gerente também está, e às vezes, se ele não estiver, o outro vem e contagia. Então tem sempre alguém que faz a coisa acontecer. A gente trabalha muito no modelo de gestão em time, Marcelo, ou seja, a gente sempre busca que você não esteja sozinho com um determinado problema. Né? Então, os gestores têm sempre outros em pares para eles tocarem as ideias. Então, isso ajuda a manter essa vibração, né? Porque eu vejo muita empresa que trabalha no modelo de delegação por abandono. Né? Assim, tá aqui esse projeto para você, tchau e benção, né? Passa embora com ele. Né? Então, assim, a gente busca, né, um formato em que todo mundo está cuidando dos outros, né? Semana passada mesmo, assim, poxa, semana eu estou meio cansado, meio baixo astral, né? Meio assim, meio puxado a semana. Aí eu disse, não, porque é isso, vamos embora, né? É muito mais difícil manter isso na pandemia, né, Darlan? Assim, é muito complicado, né? A gente está passando agora por um processo que todas as empresas fazem tudo para passar e eu não pude tomar uma cerveja com o meu time, né? Então, assim, é duro, né? Mas a gente vai encontrando formas, né, de fazer isso acontecer, né? Durante a pandemia, a gente criou novos modelos de disponibilidade, né? Eles tomam muito tempo, né? As reuniões online, o WhatsApp é muito mais, é super legal, mas ele é mais moroso, né? Responder muita gente. Mas a gente está conseguindo, né? Eu espero que o Darlan, que está aí na ponta, né? Que é um dos consultores nossos aí, ele sinta essa vibração. Fico muito feliz de sentir essa vibração, porque a gente tá, né? Tem toda uma política de comunicação, de manter próximo, enfim, essas ações todas aí de manter essa situação próxima. Esse é o Bacana. cenário.
E como é que vocês mantêm dentro da estrutura da Envia um ecossistema, né, que motiva a inovação? Como é que acontece esse trabalho de inovação dentro da Envia? A gente tem muito uma cultura que é fundamental, que é a cultura de portas abertas, né? Ou seja, é aquela coisa das pessoas, né? Ou seja, na hora que você imagina que você tem uma pessoa que se sente à vontade de levar uma ideia ou de ver um mau funcionamento, alguma sugestão, essa ideia é muito acatada, né? A gente vê muitas empresas que tolhem muito as sugestões e as ideias, né? Então a gente busca esse processo e as pessoas veem essa própria reinvenção. Quem chegou na IVIA, quando a gente chegou, há 15 anos não tinha IVIA em Natal nem em Recife. Na hora que você imagina que a IVIA já foi para Recife, já foi para Natal, já tem 3 CMMIs, já tem os 2 MPSBR, o selo GPTW, já passou a fazer serviço de cloud, já passou a fazer serviço. Então, assim, isso está no DNA da gente dizer assim, cara, eu posso implementar uma coisa nova. A gente, Janine, já pegar para a tua pergunta aí, né? A gente está o Vivivia, por exemplo, que é a nossa convenção anual, ele vem de uma sugestão. Poxa, a empresa está crescendo, como é que ela vai fazer para manter o DNA? Isso, porra, é uma boa pergunta, né? Não basta só a estrutura em rede, então a gente botou uma estrutura de formar pessoas, gestores e supervisores, e vimos uma maneira de tem que ter mais evento com as pessoas, tem que ter um evento forte de integração. Então, isso vem de um feedback, né? E a gente tem que ouvir, assim, pô, se o cara, aquela história que eu te falei, né? Se eu estive na ponta, se o cara que está lá no cliente sente a vontade de dar esse feedback, a gente tem que ouvir e tratar, né? Então, assim, eu acho que isso aí vem desse sentimento de que a pessoa se sente à vontade de dar aí a sua contribuição para a organização onde ela está. Faz parte desse processo. Tá? Tem uma pergunta aqui, não sei se respondi, mas tem uma pergunta aqui da Janine que está saindo aqui. A IVIA se tornou referência. E agora qual é a nova visão da empresa para o futuro, né? Pô, não sei se vocês acompanharam aí no LinkedIn, né? Quem me segue, não sei se vocês viram, tá? A IVIA assinou um acordo com a Wipro, né? A Wipro é uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, né? A Wipro é uma empresa de origem indiana, está na Bolsa de Nova York, está na Bolsa, está na Nasdaq, enfim, está em uma série de situações, de lugares do mundo. Já tem uma atuação no Brasil e queria uma atuação no Nordeste, né? E tem um modelo muito peculiar, Janine, de não... diferente de outras empresas, que é comprar para levar o contrato, né? Isso não nos interessa. A gente sempre partiu da ideia que um dia a gente pudesse ser parte de algo maior, né? Ou comprando outras empresas para fazer um IPO, ou fazendo parte de um grupo maior, mas mantendo o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, com nossa cultura, com o nosso DNA. Então isso fez sentido, né? O Wipro, né? Então a gente está iniciando, viu, Janine? Então aí as pessoas estão aí ouvindo, a IVIA está entrando agora para o 4º ciclo dela, né? Lembrando, já foi uma provedora de links, um conjunto de sócios. Depois foi uma software house, com outros sócios, parte desse primeiro. Esse ciclo de serviços, que é o meu desde 2005, eu de sócio e outros conjuntos, né? Então agora vai para o 4º ciclo. E aí nosso objetivo não é mais, a gente falava muito no IVIA 1000, que era chegar no hashtag 1000 funcionários, né? Mas a gente agora já está com os números mais arrojados, né? A gente já está pensando em coisas bem maiores, né? E aí sim, a gente tem um braço mais forte de inovação, um braço mais forte aqui de trazer soluções para o mercado. Então foi o caminho que a gente buscou, viu, a Janine e outras pessoas interessadas, de como ser uma empresa que se perpetua além da vida dos sócios, né? Esse é um grande desafio do empreendedor também, né? Você cria um case de sucesso, né? Você tem uma empresa que tem 24 anos, né? E que tem tudo pelos próximos anos, mas como é que essa empresa, eu tenho 50 anos de idade, com mais 24 anos, eu vou ter 74 anos de idade. E se, Deus me livre, né? Não quero ficar aqui mais um tempo, né? Mas se acontecer alguma coisa mais complicada na vida da gente, né? Como é que a gente assegurava que esse é o segundo problema do empreendedor, né? Primeiro, é fazer o negócio perdurar. É que nem a criança de 1 ano, né? Qual é o objetivo de um menino de 1 ano? Quem tem filho, né, Marcelo? É que ele não morra. Que ele vingue, né? Como diz no Ceará, né? O menino vingue, né?
Então, assim, o primeiro ano da empresa, ela vingou, os primeiros 2, 3 anos depois, assim, ela vai crescer. E depois você quer, que é o que a Ivia tá, a Ivia cresceu, virou referência. Digamos assim, é um puta profissional no mercado, né? É um cara que todo mundo conhece bem, né? Mas agora, o que o pai quer é que o filho agora viva na vida sem ele. Se eu morrer, que o meu filho esteja bem. Né? Então, o empreendedor ele também tem que olhar para a empresa que tem uma missão social da porra. Né? A gente gera 760 empregos, gente. 11 anos das melhores empresas do Brasil para trabalhar. A gente não se mesma disso, a gente não acha isso, não fica. Mas a gente sabe que tem um papel social, de informação, de formação na sociedade. Assim, como é que eu posso impactar ainda mais? Né? Como é que eu posso fazer com que essa empresa seja ainda maior, melhor? Né? E aí a gente vem pensando nisso e há 1 ano e pouco começamos esse projeto com a Wipro. Então a próxima fase da Ivia é uma Ivia já. Depois que a gente tiver visto, nós saímos da Nasdaq, nós saímos dessas fusões, nós estamos aí abrindo um cenário novo. E o grande desafio agora, que nós estamos nos impondo, né, é como crescer com essa novo controlador, Marcelo, mas sem perder o DNA que a gente construiu desses 24 anos. Né? Então, faz parte da mesa de negociação, né, faz parte do trabalho para essa nova fase, isso, né? Eu vou continuar, a gente continua, as estruturas permanecem, né? Mas é óbvio que a gente sabe que vai ter um mix de cultura, né? E o que a gente quer é que essa cultura nova que sai na ponta seja uma nova versão, né, das coisas boas que a gente fez até aqui. Né? Então é isso que a gente trabalhou. Né? Então as pessoas perguntam assim, poxa, por que a Ivia é tão bem, né? Vocês estão ruins, brigaram? Não, pelo contrário. A melhor coisa do mundo é quando você consegue planejar a sucessão da empresa de uma maneira que você, sem estar briga de sócio, sem ter falido, sem ter nenhum problema grave, trabalhar para um cenário de prosperidade, né, com mais capacidade financeira, com mais capacidade de grandes projetos, com mais capacidade de investimento. E aí sim, Deus me livre, né, que aconteça uma coisa muito ruim, né, a Ivia vai seguir, a Ivia pode seguir de maneira maior do que nós mesmos, né? Eu acho que esse é o grande cenário do empreendedor, né? Você conseguir preparar esse terreno, né? Como o Júlio está falando aqui, né? Manter a cultura e os valores no momento de mix com espaço de melhoria. Júlio fez parte exatamente dessa. Por que a Wipro, né? Porque a gente teve esse espaço, né? É óbvio, a negociação dura bastante tempo, é justamente onde a gente quer conseguir trabalhar em conjunto. Eu acho que a gente está tendo um respeito mútuo muito grande, a gente tem um alinhamento de propósitos muito grande. A Wipro já está há bastante mais de 7 anos das empresas mais éticas do mundo, pelo Ethisphere, Great Place to Work das large companies, né? Empresas de 180 mil funcionários, né? Então, assim, a gente está muito empolgado. A verdade é essa, assim, é muito bacana viver esse momento de ver agora a Ivia poder ser parte de uma coisa maior, sendo Ivia. Né? E quando a empresa, né, tem coisas aí que é óbvio quando a empresa de fora, né, olha para a Ivia, achou interessante sua cultura, né, sua organização, ela não vai comprar para desfazer, pelo contrário, ela vai agregar a estrutura dela. A gente tem muito espaço de melhoria, dentro, como o Júlio comentou. A gente vê também que a gente pode influenciar com sugestões no modelo que a gente trabalha. Então, assim, é óbvio que é um desafio, né? Eu recebi um e-mail uma mensagem de algum funcionário que comentou assim, mas isso dá um frio na barriga. Eu disse, cara, se não desse frio na barriga, não era mudança, né? Então, assim, na hora que você assim, eu estou fazendo uma mudança, tem um frio na barriga, sim, mas você muda porque você trabalhou para que essa mudança seja boa, né? Então, o que a gente trabalhou foi isso. A gente trabalhou para ir para esse quarto ciclo da Ivia, porque era necessário. Esse ciclo atual de 15 anos, ele é muito longo. Para quem trabalha numa organização, embora ele mudou nesses 15 anos, aí também é outra dica para os empreendedores, né? Você tem um ciclo muito longo, de muito sucesso, e que você, graças a Deus, cresce 2 dígitos todo ano, e as coisas estão dando super certo, mas você tem que ter uma atenção, né? Porque você, às vezes, não está vendo as ameaças, né? Então, assim, de onde é que elas estão vindo? Então, tem uma coisa muito trivial, né? De novo, igual a contabilidade, né? Contabilidade é besteira. Não, meu amigo, estude contabilidade. Mas eu vou tirar só um dinheirinho aqui da empresa. Rapaz, não misture o seu dinheiro pessoal com o da empresa. São coisas distintas, né?
A outra é análise SWOT. Análise é aquele negócio que você estudou lá na cadeirazinha de marketing, né? Ameaças, pontos fortes, que meu filho faça. Periodicamente, junte a seus amigos da empresa, abra a cabeça. E você diz assim, mas o meu concorrente é só a empresa que está concorrendo direto. Será, Marcelo, que não tem uma substituição de produto por causa de mudança tecnológica, né? Vocês conhecem de cor, todo mundo sabe a história da Blockbuster e da Distrivídeo, né? A Distrivídeo ficava muito preocupada com a chegada da Blockbuster, tá? O que queria acontecer, né? A garotada nova nem sabe que diabo é isso, né? Mas a gente aqui, na época que a gente alugava o VHS, tinha que rebobinar para devolver, né? Então, assim... Não pagava multa. Não pagava multa. Então, assim, você tinha os caras dos DVDs, né? Então alugavam os filmes. E a Distrivídeo, grande empresa local, tinha muita preocupação da chegada da Blockbuster. Aí veio a Apple, lança o iTunes, depois vem a Netflix e abre de vez com 10, 15 reais a assinatura mensal, e os dois levaram-se o papo sem entender nem de onde é que vinha. Por quê? Porque não tiveram atentos à concorrência de forma ampla, né? Então, assim, dentro dessas análises de ciclo, o que a gente sempre tem pensado é que a gente tem que ficar, dica para os empreendedores, observem, façam essa análise SWOT com calma, e sai um pouco do espectro do concorrente diário que está com a proposta junto com a sua nos clientes, né? Pensa de forma ampla, né? E aí talvez você chegue à conclusão que, rapaz, talvez daqui a 3, 4 anos as coisas mudem, né? Então você não vai esperar 3, 4 anos para tomar uma atitude, né? Você vai tomar atitude agora para que daqui a 3, 4 anos as coisas estejam bem, né? Dentro daquilo que você planejou, né? Sem necessariamente ter que ter uma quebra de uma interrupção brutal, né? Então é isso. Assim, é mais ou menos nosso desafio agora, esse quarto ciclo, é um desafio bem diferente. Mas a gente está muito empolgado. Vai ser legal. Bacana, bacana. Você falou uma questão aí de fazer essa análise com calma. Quando você já tem uma empresa estruturada, você contrata consultores, junto ao time ali de trabalho, faz. Mas eu deixo como dica para quem está iniciando. Hoje a gente tem uma palavra, vamos dizer aí, da moda, que é os mentores. Né? Você pegar um mentor aí, esse ecossistema de inovação, esse ecossistema de empreendedorismo, tem muita gente boa que quer ajudar, quer contribuir, né? Muitas vezes sem custo. Né? Eu sou mentor voluntário do Corredores Digitais, do Inovativa Brasil. Bacana. Assim, a gente, cara, quanto mais gente tiver empreendendo da maneira certa, você tem mais gente sendo empregado, você tem mais dinheiro circulando no estado do Ceará. Essa é uma questão social, ou seja, o bom empreendedor, né, com todo o zelo da palavra bom, né, porque tem cara mala, né, vamos combinar, né, cara mal, né, aí não é outra esfera, né, mas assim, o bom empreendedor que gera emprego, que faz a coisa acontecer, que faz a coisa dar certo e que influencia outras pessoas a fazerem a coisa certa, cara, quanto mais gente, melhor, né? O mercado é muito grande, né? O mercado é muito grande, acho que em tecnologia, então, tem espaço para todo mundo, né? Então, assim, eu acho que vale a pena. Eu tenho umas palestras que eu dou, Marcelo, o pessoal pergunta assim, mas se você quiser aprender sobre tal coisa, é difícil. Cara, a coisa mais difícil é um professor recusar a ajuda a um aluno que chega para pedir ajuda. O sonho de todo professor, de todo mentor, de todo profissional, é alguém pedir ajuda. Né? Sempre que eu fui professor, dei aula, né? Graduação e pós-graduação, você também, né? Então, assim, o professor Bezerra está aqui, né? Então, assim, a gente sonha que alguém peça uma ajuda, né? De lascar, eu quero entrar e sair da aula, não perguntar porra nenhuma nunca, né? Então, se você, hoje pelo Twitter, pelo Instagram, por várias redes sociais, pelas redes locais da sua cidade, por vários contatos, vai lá, meu amigo Fábio, abração. A gente tem, obrigado pela presença, a gente tem como atingir pessoas que não tenham dúvida, que vão querer lhe responder. Né? Hoje em dia no Instagram, imagina, você imaginaria uma Luísa Trajano responder uma mensagem sua? Ela responde via mensagem. Pode dar uma dica, pode indicar alguém. Então, assim, você tem que entender o seguinte, poxa, eu queria aprender sobre balança de scorecard. Faça um search pela hashtag, descubra quem é um cara bom, vá no Twitter, mande uma mensagem para ele. Rapaz, tenho certeza que o cara vai responder a você. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é isso. O que acontece é que a gente tem um afogamento de informação, né? Tanta coisa aí, né, no mundo, né?
você às vezes se preocupa, teu cara, então arranja um mentor, vá lá no Corredores Digitais, vá lá no Inovativo, vá lá no Professor Mário, vá na universidade que você está. Dizer, rapaz, eu queria estudar isso. Tenho certeza que o cara vai parar meia hora do tempo dele, conversar com você e dar uma dica. Ninguém se furta a dar um toque para quem está querendo estudar e trabalhar. Isso eu não tenho dúvida, não. Cada vez mais a gente vê o crescimento dessa rede de conhecimento, dessa rede de ajuda, né? Cada vez. Há 10 anos atrás a gente não tinha isso. Né? E as mídias sociais ajudaram muito, né? Essa conexão aí. Eu sou da geração que alguém dizia assim, rapaz, fulano de tal comprou um livro tal. Aí você pegava um ônibus, conseguia ver o livro do cara, né? Aí dizia, rapaz, fulano de tal trouxe um computador tal, eu não sei, porra, vou lá ver, porque não tinha, né? Aí o cara, você pode conseguir uma tradução, cara, uma tradução. Pô, bicho, hoje em dia não tem mais nada, cara. Hoje em dia você disser assim, cara, quero consertar meu chuveiro, tá no YouTube. Quero fazer um doce de leite forcado, tem no YouTube. Então, cara, a ideia de que você hoje tem dificuldade de informação, tá tudo lá. O que você quiser fazer. E, além disso, mais importante do que a receita pronta, é você ter acesso à informação bacana. Então, cara, achar um mentor hoje não é difícil. Não é difícil, assim. E eu me coloco também à disposição aqui, né? Quem quiser, meu e-mail, mrbraga@gmail.com, mrbraga@gmail.com. Quem tiver uma dúvida, alguma coisa, viu, Marcelo? O Marcelo tem meu contato também. A gente está à disposição para ajudar, encaminhar. Cara, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que muita coisa assim, eu estudei em escola pública, né? Assim, eu fiz 2 faculdades ainda, eu fiz informática e fiz música ainda 2 anos, né? E depois fui caminhando dentro dessa pegada de TI, né? Sempre com essa veia trazendo arte e pessoas para dentro. E tive muitas pessoas que me ajudaram, de professores a profissionais mais velhos, a mentores, né? Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme, né? E acho que a minha parte de devolver para a sociedade as coisas que deram certo não é só através da empresa, não, é através dessa ajuda, né? A quem precisa. Acho que todo empreendedor, né, que as coisas deram minimamente certo, elas nunca dão 100% certo, porque tem outra palestra que é sobre as coisas que dão errado, né? Que pode fazer depois, né? Que a gente aprende mais com as que dão errado do que com as que dão certo, né? É verdade. Mas eu me sinto muito grato, né? Estou aqui à disposição para ajudar, né? Então, assim, eu acho que esse é um trabalho importante, né? Bacana. Márcio, nós temos 3 minutos. O tempo voa. Rapaz, não é? E eu falo pra caralho, velho. Falando da Ivia, falando de empreender, são 2 coisas que eu esqueci de perguntar se pode falar palavrão. Eu tenho dificuldade. Aqui é pular só um palavrão, foi mal, perdão. Não querer ser agressivo. Bacana. Né? Bacana. O comentário aqui, a vontade de aprender é essencial para sair da inércia cotidiana total. Se tem uma coisa que eu comecei a trabalhar, a primeira vez que eu ganhei dinheiro com software foi em 1985, né? Eu tinha 14 anos, tá? Comecei a dar aula de programação. Então, assim, uma coisa assim, não há um momento nessa vida desses 30 e tantos anos de profissão que eu não tenha parado de estudar, né? Isso é um fato. De buscar a fonte certa, de estudar da coisa certa. Adoro início, tudo bem? Início. Então, assim, de fazer o Júlio traduziu, ouviu o baralho. Valeu, Júlio. Então, assim, um bom profissional de qualquer área e um empreendedor mais do que nunca, ele tem que ter muita humildade. Então, assim, quando a gente quis implementar, quando a gente cresceu, precisava dos indicadores que eu falei, cara, fui atrás do mentor, contratamos o cara e aprendemos. Se a gente precisa fazer, você tem que ter uma certa humildade de reconhecer que você precisa melhorar naquilo ali, né? Quando a pessoa diz, né, que a pessoa para de aprender quando ela para de evoluir se ela parar de estudar, na verdade ela para de evoluir se ela parar de querer aprender coisas novas, né? Se ela assumir que sabe tudo, lascou, né? Então, assim, realmente alguém comentou essa questão do estudo da máxima importância. Márcio, queria agradecer. Nós temos 1 minuto para encerrar e vai já derrubar, né? Espero que tenha sido bom, gente. Muito bom. Quero agradecer sua participação, sua disponibilidade, tá, por partilhar aí. Vamos marcar outros. Massa. Pegar outros conteúdos. Muito obrigado aí. Obrigado à turma que participaram. Mais uma vez, só relembrando, toda segunda-feira, nesse horário, a gente está aqui com um convidado. Siga a gente no nosso canal Tenda Empreendedora, no
Show. No Instagram e lá no Facebook. E os vídeos Obrigado, Marcelo, pelo convite gravados também. lá. Massa. Marcelo, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que pôde ficar com a gente uma hora dessa. Obrigadíssimo. Prazer. Viu? Bacana. Obrigado, Márcio. Grande abraço. Até a próxima. Moçada. Valeu. Até mais. Obrigadão. Tchau, Falou. pessoal. Tchau. Valeu.